como o eclipse realmente influencia a nossa vida? A palavra eclipse, que vem do grego eclipsis, significa literalmente esconder. Nós sabemos que os povos mais antigos ficavam literalmente em pânico quando o sol desaparecia. Eles tinham medo de que o sol não retornasse, tinham medo de como isso influenciaria a vida deles e atribuíam este fenômeno a coisas malignas. O mesmo acontecia no eclipse lunar. Mas como o eclipse realmente atua nas nossas vidas? Será que atua? Do ponto de vista astrológico, independentemente do seu signo solar ou ascendente, os eclipses terão sim uma influência na sua vida. Eclipses solares têm influência sobre fatores e acontecimentos conscientes, enquanto que eclipses lunares atuam no nosso subconsciente. Os eclipses se complementam, se você observar bem. Os eclipses solares representam inícios de um ciclo, enquanto que o eclipse lunar, ele vem para complementar, representando o encerramento desse ciclo. De forma geral, durante o eclipse, nós revemos questões e organizamos sentimentos, situações, emoções, conceitos que durante todo esse ciclo nós não conseguimos cuidar. Situações que estão enraizadas de forma tão profunda que nós precisamos dedicar ainda mais tempo, ainda mais energia, ainda mais atenção, que nós precisamos mergulhar ainda mais fundo para ter acesso. E essas questões, elas vêm à tona durante os eclipses. Então, durante o eclipse lunar, nós contemplamos a nossa sombra, nosso emocional, ele vem à tona, tudo transborda. Nós precisamos rever questões que mexem com as nossas emoções. Enquanto que durante o eclipse solar, nós estamos falando do nosso ego, da nossa vida, da nossa vitalidade, do nosso bem-estar físico e mental, da nossa própria rotina, de escolhas do dia a dia, de posicionamentos. Então, durante os eclipses, nós observamos questões muito mais internas. São momentos de faxinas muito profundas. São momentos de reparar os danos, de consertar os estragos, de organizar tudo que foi adquirido no decorrer desse ciclo. Por ser um momento em que nós estamos tão focados no nosso interior, nós acabamos ficando um pouco vulneráveis em relação às questões exteriores. Por isso, eu sempre aconselho que em períodos de eclipse, as nossas proteções sejam reforçadas, principalmente porque o Sol fornece vitalidade, e durante o momento em que está obscurecido, durante o momento do eclipse especificamente, essa vitalidade sofre um corte abrupto, mesmo que temporário, que acaba sim desencadeando uma série de efeitos que algumas pessoas nem vão sentir, nem vão perceber, mas outras podem se sentir um pouco mais desvitalizadas, deprimidas, um pouco mais melindrosas. Então, pessoas que estão com a saúde um pouco debilitadas ou que estão com o emocional um pouco fragilizados, tendem a sentir um pouco mais. Reforcem suas proteções. Além do que, por ser um momento em que estamos sim fragilizados, é muito comum que as pessoas optem por esse momento para efetuar ataques. Então, é muito importante que observem isso, protejam-se. Agora vamos falar do efeito. Como eu disse, são ciclos, tá? Então, as mudanças que ocorrem ou que se iniciam no eclipse, elas não desaparecem assim que o eclipse acaba, tá? Muito pelo contrário, são ciclos que se iniciam e que se arrastam por um longo período. Por exemplo, de acordo com Ptolomeu, as mudanças que ocorrem no eclipse solar, tá? Elas têm um ciclo de duração que é correspondente à duração do eclipse. Então, se o Sol ficou obscurecido por 1 hora, isso equivale a 1 ano de mudanças que serão efetuadas, tá? 1 ano de atuação dessas energias na sua vida. Se o eclipse durou mais, durou 2, 3 horas, então nós estamos falando de 2 ou 3 anos, né, que essa energia estará reverberando no seu campo e na sua vida. Já quando falamos da Lua, essas horas são convertidas em meses. Então, 2 horas de eclipse correspondem a 2 meses, aproximadamente. Mas é claro que isso não é regra. Existem outras literaturas e outras abordagens, e segundo outros pensadores, por exemplo, todas essas mudanças e essa vibração e essa energia acompanham a pessoa durante todo o ciclo até o próximo eclipse. Então, tudo que foi iniciado, tudo que foi desencadeado neste eclipse solar, acompanharia você até o próximo. E o mesmo vale para o eclipse lunar. De qualquer forma, seja lá qual for a escola, a abordagem que você prefira, é importante estar atento para o fato de que é um momento de autopreservação, de autocuidado e de autolapidação.